Bom dia, irmãs. Estamos em mais uma aula sobre o bater do coração de Paulo. Estamos na lição 8, continuando com 2 Coríntios, capítulo 6. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada uma de vocês, morrendo de saudades e esperando tudo isso passar para estarmos juntas, né? Muito gostoso. Mas vamos lá. Nós vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 6, de versos 11 a 13. Corre lá, pega a sua Bíblia e nós vamos ler aqui todas juntas. O texto diz assim: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Aqui Paulo está mostrando o seu grande amor pelos coríntios. Paulo era o pai espiritual deles, ele tinha ganhos para Cristo. E ele tinha um amor muito grande, e ele falou, não tem limites no meu coração por vocês. Mas ele sentia aqui no verso 12, ele diz, mas vocês estão limitados nos vossos afetos. Os falsos profetas tinham aparecido e influenciado os crentes. E provavelmente eles estavam falando contra Paulo. E aí Paulo estava rogando que eles pudessem abrir os corações para ter o mesmo amor por ele. E ele diz assim, como justa retribuição, dilatai-vos também vós. Que gostoso, né? Esse amor que Paulo tinha pelos coríntios. A partir do verso 6,14, ele fala sobre a separação. E é um texto, é um texto muito importante, que nós temos que ensinar, que nós temos que falar sobre isso. Diz assim na parte A, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Quem são os incrédulos? Às vezes nós temos um parente, uma vizinha, uma amiga, que é muito boa, que é muito bondosa, que ela está sempre pronta para ajudar, tem um bom caráter, mas ela não tem o temor do Senhor, ela ainda não tem o Espírito de Deus dentro dela. Então a Bíblia fala que é uma incrédula, que é um incrédulo. E aqui diz, não vos ponhais em julgo desigual. Mas o que quer dizer isso? Isso quer dizer que nós não podemos ter uma sociedade com alguém que não seja crente. Por exemplo, se eu quiser abrir uma empresa com uma amiga minha, ela é expert no assunto que eu estou tendo, ela é uma boa administradora, mas ela não é crente. A Bíblia diz que eu não devo abrir uma sociedade com uma pessoa assim, porque ela não tem Jesus. E também sobre casamento, a Bíblia fala que as meninas, as moças, não podem se casar com algum rapaz incrédulo, e nem um rapaz incrédulo que não seja crente casar com uma moça, o rapaz crente casar com uma moça incrédula. Não tem a bênção de Deus. Deus já está dizendo, não pode, não dá certo. Por quê? Ele continua aqui. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão com a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Olha como Paulo, ele é detalhista. Ele fala, olha, não combina justiça e trevas. Não combina luz e trevas. Não combina Cristo e o maligno. O crente e o incrédulo.
o santuário de Deus e os ídolos. Não pode haver cooperação, não pode haver comunhão, não pode haver acordo. Em 1 Pedro 1,16 diz o seguinte: Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Deus está pedindo de nós aqui santidade. Então, se eu fizer acordo, se eu fizer uma sociedade com uma pessoa que não é crente, uma pessoa que não é crente não tem o Espírito de Deus dentro dela, tudo que o crente faz é para a glória de Deus. Então ele pode sofrer perdas, mas ele quer ser transparente. E uma pessoa que não é crente, ela não tem o Espírito de Deus dentro dela. Tudo que ela faz não é para a glória de Deus, porque ela não tem esse temor. Então não pode haver comunhão. Isso é para nós, isso é para você. Devemos ensinar os jovens, sobre o casamento. Não pode haver comunhão. Ah, mas eu trago a pessoa para a igreja, ela se converte, a Bíblia diz, não há comunhão. Se eu vou para um culto, volto para o meu lar, contando as bênçãos de Deus, e chego no lar, o marido ou a esposa não é crente, ele não vai se interessar. Eles não vão falar a mesma língua. Então, o primeiro ponto, o que Deus fala aqui para nós, é um apelo para a separação. Que Deus exige separação. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. O segundo, a pureza também exige separação. Não há comunhão com luz e trevas. O terceiro ponto, a presença de Deus exige separação. O versos 16b a 18 diz o seguinte: porque nós somos o santuário de Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vos sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, a Bíblia fala que nós somos santuários de Deus. Deus habita em nós. Que coisa maravilhosa! E Deus aqui faz algumas promessas para nós. Ele diz que habitaria e andaria entre nós. Que gostoso saber que Deus anda entre nós. A Bíblia diz, eu serei o seu Deus. Vocês serão o meu povo. Eu vos receberei. Eu serei o vosso pai. E vocês serão para mim filhos e filhas. São promessas maravilhosas de Deus para conosco. Ele está conosco, Ele habita em nós. Irmãs, que responsabilidade grande. Cada segundo, cada milésimo de segundo, Deus está conosco e Ele está observando o que nós estamos fazendo. E é muito importante, hoje em dia é tão difícil falar sobre separação, sobre santidade, tudo é muito rápido, eu tenho que fazer as coisas correndo. Às vezes eu perco meu tempo em telefonemas, em WhatsApp, em televisão, em conversas, mas eu não tenho tempo com Deus. Não tenho tempo com Deus, não deixo o melhor do meu tempo para o meu Deus, dizendo, Senhor, eu quero brilhar por Ti, eu quero ser separada.
Eu quero ser transparente. Eu quero que a glória do Senhor se manifeste na minha vida. Com o meu andar, com o meu falar, com as minhas atitudes, com o meu pensar, no meu lar, com meu esposo, meus filhos, netos, com os meus vizinhos, na sociedade. Que o meu falar, o meu andar e as minhas atitudes transmitam graça, a graça do Senhor. E qual é o apelo do Paulo para a purificação? É o segundo ponto. Ele diz assim: tende, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Ele está apelando: ó amados. E aqui no verso anterior ele fala: retirai-vos, separai-vos, não toqueis em coisas impuras. É uma ordem. Deus está pedindo e ao mesmo tempo é uma ordem. Ele está dizendo: vocês têm que se retirar, vocês têm que ser separados. E isso exige de nós santidade. Ó amados, Paulo fala, filhos de Deus, crentes, buscai a santidade. A santidade, ela começa na cruz. Quando nós vamos aquele dia até a cruz, que nós encontramos com Jesus e nós temos uma nova vida, lá em 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A partir desse momento, Jesus me deu uma nova vida. Ele veio habitar em mim, mas eu preciso desenvolver a minha salvação. É um processo, é um buscar. Ela não vem espontaneamente. Eu devo buscar a santificação. A salvação é pela graça. Jesus já fez tudo por mim, mas a santificação é um processo. O pastor Felipe tem falado sobre meio-dia nós orarmos por avivamento na nossa igreja. Eu coloquei meu celular meio-dia, às vezes eu estou lá correndo, fazendo almoço, estou fazendo alguma coisa, o celular toca, eu paro, e eu sei que você faz isso também. E eu tenho pedido por avivamento na nossa igreja. Irmãs, começa assim, para com tudo. Busque o Senhor, busque em oração, olhando a face de Cristo, dobrando seu joelho, pegando a sua Bíblia, não lendo qualquer coisa, não lendo rapidamente, mas calmamente. Deus fala comigo, medite naqueles versículos, porque a Bíblia diz que o Senhor quer de nós essa santificação. E é a vontade do Senhor que nós sejamos aperfeiçoados. Filipenses 1:6 diz assim: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma boa obra em nós. E Ele está aperfeiçoando. Vamos nos colocar nas mãos de Deus. Dizer: Deus, faça o aperfeiçoamento. Faça a obra no meu coração. Eu quero deixar, se você não faz isso diariamente, faz um propósito com Deus. Diariamente deixar um tempo, só você e Ele, o melhor do seu tempo. Falar: Senhora, esse momento eu dedico ao Senhor. Eu quero que o Senhor fale ao meu coração. Eu quero te buscar, eu quero brilhar, eu quero aperfeiçoar a minha salvação. E se entregue nas mãos de Deus. Deus nos abençoe. Até o próximo.